Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com Marcela Ciscão, que é secretária de Habitação da cidade de Limeira. Seja bem-vinda, secretária. Olá, Priscila. Cumprimento a todos aí que acompanham o programa Conexão Legislativa. Secretária, para começar, conta um pouquinho para a gente sobre as atribuições da pasta. A Secretaria da Habitação, aqui em Limeira, ela é responsável pelo planejamento habitacional, em conjunto com o desenvolvimento urbano, que é desenvolvido pela pasta de urbanismo, né, que cuida do planejamento urbano de uma maneira integral. E nós também somos responsáveis pela gestão de contratos e relativos a programas habitacionais feitos pelo próprio município de Limeira. Então, lotes urbanizados de uma maneira em geral, programas promovidos pelo município de Limeira. Realizamos a intermediação de serviços de outros órgãos, como o CDHU e Coab. Então, a Secretaria da Habitação realiza a intermediação de serviços com esses órgãos, de maneira que o nosso município aqui em Limeira não precise se deslocar até Campinas ou São Paulo para realizar a maior parte dos serviços que ele estaria realizando em outras cidades, né? Então, a gente faz essa intermediação aqui na prefeitura. São mais de 7 mil unidades produzidas por esses órgãos, então isso significa um número considerável de pessoas atingidas. E também somos responsáveis, né, pela gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, que é alimentado basicamente pela alienação dos imóveis, né, relativos aos programas de lotes urbanizados, e com, né, o pagamento realizado aí pelos munícipes, a gente alimenta o fundo e desenvolve outros programas a partir do levantamento desses recursos financeiros. Uhum. Secretária, qual a situação da habitação na cidade hoje? A situação hoje na cidade de Limeira nós temos um cadastro habitacional no município, onde as pessoas fazem inscrição, né, autoinscrição, na verdade, para participar de programas habitacionais cuja demanda é feita pelo município, né? Então, programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, no faixa 1, a demanda é feita pelo município. Esse cadastro, ele é relativo a esse tipo de programa também e a programas habitacionais promovidos pelo município, como o programa de lotes urbanizados. Esse cadastro, atualmente, ele tem em torno de 7 mil pessoas inscritas e ativas, né, que são as pessoas que fizeram a inscrição nos últimos 2 anos. Apesar disso, nós não encontramos na cidade de Limeira ocupações irregulares, né, e não encontramos favelas. Então, em geral, essa necessidade, né, a demanda por habitação, ela vem de coabitação, que é quando mais de uma família habita o mesmo imóvel, ou de ônus excessivo com aluguel, quando a pessoa ela mora de aluguel e ela está comprometendo a renda em mais de 30% com esse aluguel. Então, são relativos a esses dois itens, né, de déficit habitacional, porque a gente não tem essas ocupações irregulares ou não tem favelas, né. Então, é uma situação que tem um acompanhamento aí da secretaria, ou mesmo da municipalidade, ao longo de muitos anos, e, né, prevendo aí projetos futuros, ele está em acompanhamento, está em desenvolvimento. Uhum. Nossa, muito interessante, porque essa questão, né, da habitação é um desafio para toda a cidade, para todo o município, né? E nós vemos então que em Limeira essa situação até de vulnerabilidade, né, as pessoas vivendo ali em situação, por exemplo, aqui na capital paulista, a gente vê muita gente numa situação bem vulnerável quando se fala da habitação, né? E aí em Limeira a coisa é diferente. Como se chegou a esse case de sucesso? Em Limeira, o acompanhamento, né, da situação de vulnerabilidade é feito
com relação à moradia, é feito em conjunto com o Ceprosom e a Secretaria da Habitação, né? Tem uma perna, né, da Secretaria da Habitação que funciona junto do Ceprosom, que é o auxílio aluguel, é um tipo de auxílio, né, é o aluguel social, que é o Ceprosom responsável por coordenar esse programa. Então, quando a pessoa está em situação de vulnerabilidade, como você colocou, né, a prefeitura paga um período lá de locação para essa pessoa, participa com um recurso, né, um auxílio, para essa pessoa poder, né, se restabelecer e voltar a poder pagar um aluguel ou resolver o problema dela de moradia de uma outra maneira, né. Eu acredito que o case de sucesso, né, se dá principalmente porque ao longo de muitos anos se houve empreendimentos habitacionais aqui na cidade, em várias faixas de renda, né. Nos últimos anos foram mais de 2.000 unidades produzidas no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que atinge uma população com um salário um pouco maior, mas também resolve esse problema do déficit que foi medido no último censo lá em 2010, né? A gente vê que todas essas políticas feitas de maneira integrada conseguiram chegar numa situação hoje que é controlada com relação ao déficit, ainda que haja déficit, haja muita coisa para fazer, né? Eu acho que o momento hoje é imaginar que as cidades médias, como é o caso de Limeira, né, estão em franco crescimento e a gente tem que fazer políticas, né, que acompanhem esse crescimento de maneira a não perder a qualidade de vida dos cidadãos que já estão aqui. Então, é isso que a gente está focando o nosso planejamento aqui, as nossas políticas públicas dos próximos anos. Uhum. Durante a pandemia, né, nós tivemos aí 2020, um ano muito desafiador, e 2021, infelizmente, a gente vê que não mudou muita coisa, né? Pelo contrário, ainda estamos numa situação bem complicada em relação ao aumento do número de casos, tanto de morte quanto contaminação pelo novo coronavírus. Qual foi o impacto da pandemia na área da habitação? Alguns projetos precisaram ser ali congelados, né, colocados ali na geladeira um pouquinho, estão esperando para poder ter ali um aquecimento e ser colocado em prática, ou não? O que já estava programado conseguiu se cumprir? Felizmente, a gente não precisou congelar nenhum projeto aqui no âmbito da habitação, né? Os projetos, eles estão em andamento. A gente tem um projeto em andamento que é um novo programa de lotes urbanizados. Estão sendo desenvolvidos, né, os projetos para esse novo empreendimento. E teve um impacto no sentido de aumentar a demanda por locação social, que isso é medido lá pelo Ceprosom, que é a autarquia responsável por essa parte imediata de auxílio aluguel, e teve um ligeiro aumento no cadastro habitacional. A gente cresceu, né, em 2019 de em torno de 5.000 pessoas inscritas, ativas, para hoje em torno desses 7.000 que eu mencionei no início. Contudo, a prefeitura, né, apesar de dar prosseguimento nos projetos que não ficaram parados, né, também atuou junto aos munícipes que são nossos mutuários aqui nos programas de lotes urbanizados antigos. Então, a gente conseguiu fazer a suspensão dos pagamentos das parcelas em 2020 para esses mutuários, de maneira a entender, né, que as pessoas estavam passando por um momento de crise, aí em decorrência da própria pandemia, né, e que isso traria, né, algum refresco aí para aqueles que estivessem enfrentando problemas financeiros aí em função disso, tá? Então, em 2020 foi feita a suspensão dos pagamentos das parcelas dos lotes urbanizados.
Desde 2019, mais ou menos, a gente implantou uma lei, né, e vem trabalhando a partir disso, uma lei proposta pelo Executivo, que é de renegociação e regularização de contratos. E nisso a gente também veio trabalhando sem necessariamente parar por conta da pandemia, porque a gente estabeleceu outros meios de atender a população, que é hoje principalmente o aplicativo WhatsApp, né? Então, ainda que evite-se a maior parte do atendimento presencial ou faça ligeiramente, né, através de agendamentos, seguindo todos os protocolos sanitários, o atendimento remoto foi uma coisa que cresceu bastante aqui na secretaria e a gente sentiu aí uma boa recepção por parte da população atendida. Então, a gente seguiu fazendo renegociações, a gente fez essa suspensão dos pagamentos e nos projetos futuros, que é principalmente o programa de lotes urbanizados, a Secretaria trabalhou internamente sem cessar, assim como as demais pastas envolvidas nesse projeto. Uhum. Conta um pouquinho para a gente como funcionou, então, esse atendimento via WhatsApp. A gente viu que todo mundo precisou se adaptar, né? E também, nossa, que bacana, assim, eu acho que foi até agora a cidade que eu entrevistei, que falou que conseguiu, né, dar esse auxílio à população, aos mutuários, na prestação, né, dos pagamentos ali dos seus imóveis. Como vocês administraram isso? Porque também há necessidade da prefeitura receber, né, esse valor, mas quando também permite que a população se estabeleça, se reorganize, né, por conta da pandemia, isso gerou impacto também na economia? Isso gerou uma menor arrecadação ao Fundo Municipal de Habitação de maneira imediata, mas isso vai se reverter ao longo do tempo, porque essa suspensão ela foi visando a prorrogação do contrato. Então, não está se abrindo mão de receita nesse sentido, né? E nem, vamos dizer, isso vai ser alimentado ao longo dos anos. Então, se a pessoa tinha um contrato que tinha mais 4 anos, 3 anos, ele vai ser prorrogado por mais 1 ano. Mas a gente entende que isso é positivo no sentido de dar um tempo, né, para que essa pessoa se restabeleça aí financeiramente e possa retomar os pagamentos, tá? Muitas pessoas continuaram os pagamentos normalmente, não se beneficiaram dessa possibilidade da suspensão. Essa suspensão ela é automática na prorrogação do contrato para aqueles que deixaram de pagar essas parcelas de 2020. Então, ele não acarreta um prejuízo a longo prazo para o fundo, porque ele prevê essa prorrogação do contrato, tá? A gente deixa de receber um pouco nesse momento, mas ao longo prazo isso vai ser restabelecido. E, de uma maneira geral, a gente percebeu que fazer essas negociações com a população e permitir a regularização desses contratos fez com que mais pessoas procurassem a prefeitura para renegociar e para regularizar a própria situação, tá? Então, isso teve um efeito aí positivo ao longo desses 3, 4 anos que a gente vem trabalhando, né, em renegociação, mas mais especificamente depois de março de 2019, que teve uma publicação de uma lei permitindo esses atos de renegociação e regularização de outra maneira, né? Porque antes dessa lei era necessário que a pessoa desse um sinal de 10% da dívida. E muitos, né, tinham uma dívida alta, não conseguiam se mobilizar para pagar esses 10%. Com esse formato de renegociação que foi proposto, a pessoa paga as parcelas que ela já paga com prorrogação no valor que ela já paga da prestação, né, com a prorrogação do contrato. Então, ela nem paga 2 parcelas ao mesmo tempo, que seria a da renegociação e a da parcela corrente do contrato, ela prorroga o contrato e ela não precisa pagar o sinal. Então, isso teve uma adesão bem significativa da população na renegociação dos contratos. E a gente percebeu que dar esses benefícios, né,
faz com que aumente essa adesão. Então, a gente tinha uma inadimplência muito grande de pessoas que não conseguiam regularizar o contrato. Então, elas são contratos já de 20, 15 anos. Tinham pessoas que tinham comprado isso do titular original, né? Então, estavam numa posse irregular e, de acordo com essa lei, né, estabelecendo, atendendo os critérios, tendo enquadramento social, a gente consegue regularizar essa pessoa que está em posse do imóvel. Então, na hora que o imóvel vai para o nome dela, ela passa a pagar regularmente à prefeitura. Então, isso meio que compensou essa entrada de recursos, né, e nos permitiu, em 2020, aí, fazer essa suspensão e permitir que esse pagamento seja feito ao final do contrato. Tá? A respeito do atendimento do WhatsApp, a gente imagina que tenha alguma perda aí no sentido do atendimento presencial, porque muitas pessoas, né, e o nosso cliente aqui, nosso público-alvo, ele é um público-alvo de baixa renda, então a gente entende que algumas pessoas não têm acesso à internet, né? São contratos antigos, então tem pessoas, muitos dos contratos são antigos, na verdade, então tem pessoas também idosas, então tem alguma perda com relação à falta do atendimento presencial. Para isso, né, principalmente quando são questões emergenciais aí, né, dada a individualidade de cada um, a gente faz os atendimentos presenciais. Mas, de uma maneira geral, a gente percebeu que as pessoas atendem de uma maneira mais efetiva a comunicação via WhatsApp do que muitas vezes até de ligação. Às vezes o atendente aqui precisava comunicar ao munícipe que ele deveria comparecer para retirar ou assinar um termo ou apresentar novos documentos, e muitas vezes passava o dia ligando para essa pessoa e muitas vezes por ela estar no trabalho ou não poder atender ou por qualquer outro motivo, a gente não conseguia estabelecer essa comunicação. E através do WhatsApp, ela vai ver essa mensagem em um outro momento, um momento oportuno, às vezes para ela, e a gente consegue sinalizar que essa mensagem chegou até a pessoa, né, naquele telefone indicado, e ela muitas vezes responde e pode inclusive encaminhar documentos através do aplicativo, porque antes ela precisava às vezes apresentar uma cópia, né, de um documento. Isso foi feito tudo encaminhando fotos através do aplicativo, e quando oportunamente a pessoa veio aqui para assinar um termo, que daí são coisas que a gente não consegue fazer remotamente, aí a equipe, né, o colaborador, fez a verificação dos documentos originais. Então a gente percebeu que isso trouxe um ganho de tempo aí, tanto para a nossa equipe, quanto no avanço do processo, esses atendimentos serem feitos por WhatsApp. Isso naqueles que a gente tem sucesso, né? Mas obviamente houve uma perda daquelas pessoas que a gente não consegue alcançar aí pelo aplicativo e elas acabam também não comparecendo, que eu entendo que essa população mais idosa, né, por estar nesse momento muito recluso em casa. Nossa, a senhora falou do documento e eu estava pensando exatamente isso, né? Como facilita, porque às vezes, né, tem alguns processos que você até junta, porque para o leigo, né, para a população, às vezes alguns termos passam ali batidos ou tem alguns documentos que acabam passando aos olhos, né? E quando tem essa possibilidade de enviar, faltou tal coisa, isso aqui não é o correto, não é essa data. E já várias pessoas relatam de várias vezes terem ido à prefeitura para tentar resolver, e daí não consegue, volta, vai outro dia, perde o horário de almoço, por exemplo. Isso deve ter facilitado muito para a população também. Claro, como a senhora disse, algumas pessoas, por conta da idade ou não ter a facilidade do acesso à internet, podem ter ali o prejuízo, mas também tem o atendimento presencial para essas pessoas, né? Qual foi o feedback desses casos de sucesso, as pessoas que conseguiram enviar e só foram realmente para assinar e levar o documento para conferir? O que elas disseram?
A gente tem tido um feedback positivo desde da implementação dessa lei, desses novos procedimentos, que envolve a pessoa fazer um requerimento e ter uma resposta para aquele requerimento, quer seja ele a resposta, né, positiva ou negativa, em geral são respostas positivas. Esse feedback tem sido muito positivo. Então, e depois da implantação, né, como a gente vem trabalhando nisso desde aí do meio de 2018, a partir da lei em março de 2019, de uma maneira, uma busca por melhoria contínua do nosso atendimento, né, a gente vem mexendo nos fluxos de trabalho para permitir que o munícipe, o objetivo é que ele venha aqui o mínimo possível, né? Então, quando a gente estava num atendimento presencial, imaginar que ele vem aqui para requerer e vem aqui depois só para assinar e levar o termo dele, as guias dele embora. E a gente vem trabalhando cada vez mais nisso, porque antes, né, desse momento de pandemia, a gente, apesar de identificar que isso era um problema, acabava acontecendo sim do munícipe comparecer algumas vezes dentro desse fluxo, né, dos processos, ou para apresentar documento, ou para assinar um termo, e ele tinha que vir retirar depois a cópia dele, enfim. E a gente vê que quando o munícipe comparece apenas 2 vezes, que é na entrada e na saída, né, na retirada, quando ele é atendido, isso é muito mais positivo com relação à sensação de ser bem atendido, tá? Existia um esforço muito grande da equipe quando se tenta fazer um contato, uma notificação e não se consegue, e muitas vezes o município ainda dizia, mas ninguém me telefonou. Então, quando esse contato não se estabelecia, né, era uma frustração tanto para a equipe que estava trabalhando nisso, quanto para o município que se sentia não atendido. Então, eu acho que esse atendimento, né, que se dá em momentos diferentes para cada um, que é o que o WhatsApp permite, né, a pessoa ela atende remotamente, mas não exatamente naquele momento que a nossa equipe está ligando para a pessoa, foi muito positivo para todas as partes. Então, a gente tem tido um feedback nesse sentido. Que bom que vocês instalaram o WhatsApp, que bom que vocês estão atendendo via WhatsApp. Mas, de uma maneira geral, também a gente atende pessoas que ligam, querem agendar e falam que preferem que seja feito presencialmente, apesar das possibilidades, né, de atendimento remoto. O nosso cadastro mesmo, que é o cadastro habitacional do município, ele é feito de maneira online desde 2013. E ainda assim, a gente atende pessoas aqui no balcão de atendimento que preferem que isso seja feito de maneira intermediada, né? Que tenha um servidor aqui da prefeitura para auxiliá-lo nesse quesito. E a gente atende de uma maneira geral. Só que o nosso feedback aí vem positivo, né? Vem crescendo ao longo dos anos, principalmente, eu entendo, por atender, acolher a demanda da população. Porque antes o fluxo, né, desse atendimento da demanda não entrava por esses requerimentos. E como não tinha autorização legal para fazer renegociações e regularizações de posse aí dos imóveis, né, hoje a gente reconhece contratos de gaveta numa transferência, por exemplo. Então a gente vê esse avanço, né, no feedback positivo da população que a gente atende, sim, sem dúvida nenhuma. E isso é muito bom para a equipe, na verdade. Secretária, aí nós temos aí um ano desafiador ainda, né? 2021 ainda um ano que economicamente recebe o que 2020 deixou, né, de impacto. Ainda estamos nesse processo de vacinação, ainda estamos com a economia de uma certa maneira travada, mas qual a expectativa, né, que a senhora tem então para a sua gestão? Já passamos aí do primeiro trimestre e o que a senhora espera para o restante, então, dos 4 anos? Essa gestão, né, a segunda gestão do prefeito em Limeira, e eu tive a oportunidade, né, de estar com ele na primeira gestão,
E muita coisa assim foi construída ao longo desse tempo, inclusive o projeto, que é o Programa de Lotes Habitacionais, que vem, eu entendo que o nosso futuro aqui, né, essa gestão, na verdade, é a gestão de implantação desse projeto. A gente está desenvolvendo, começou a ser desenvolvido um estudo preliminar pela nossa equipe, aqui na secretaria mesmo, que nós temos arquitetos, engenheiros, temos uma equipe técnica bem alinhada, bem competente, aí, acompanhando todas as questões com relação a planejamento, no modo geral, mas visando especificamente essa questão da habitação de interesse social. E essa equipe desenvolveu já, né, um estudo preliminar para um novo loteamento de interesse social, que visa aí atender em torno de 1.000 famílias, né, então serão 1.000 lotes, e a gente nesse momento está contratando os projetos necessários para aprovação em todos os órgãos pertinentes e futura contratação das obras para a implantação desse loteamento. É um programa de lotes urbanizados, visa entregar, né, um lote para a família, mas a gente tem aqui em Limeira um programa de assistência técnica em habitação de interesse social muito consolidado. Então, esse programa vai estar auxiliando essas pessoas, né, quando receberem os lotes, a receberem aí em conjunto um projeto pronto para a construção do embrião ou de uma casa já de 2, 3 dormitórios, como a pessoa desejar, né, para ela poder estabelecer moradia o mais rápido possível, né. Nesse programa da assistência técnica em habitação e interesse social, que é a ATES, né, a gente tem 2 oficinas em conjunto com esse programa. Uma é a olaria ecológica, onde a família pode produzir tijolos de solo cimento aí, e os nossos projetos daí são desenvolvidos especificamente para esse material. E tem a capacitação técnica tanto da família para produzir o tijolo, quanto da mão de obra depois para usar esse tijolo. Então, envolve aí também essa questão da capacitação profissional da pessoa, né, ou daqueles que estão envolvidos na construção. E também o banco de materiais. O banco de materiais é um projeto aqui em Limeira que está relacionado à assistência técnica, e é onde a gente capta a doação de qualquer pessoa da cidade de materiais em condição de uso, né? Pode ser materiais novos ou pode ser materiais de demolição, por exemplo, mas em condições de uso, de reuso. E a gente armazena no banco de materiais e depois faz a doação para as famílias que estão no programa de assistência técnica. Com isso, a gente consegue fazer um conjunto aí, né, uma ação conjunta integrada de maneira a atender esse munícipe. Então, ele vai ser beneficiado com um lote urbanizado, isso quer dizer que, né, tem todos os serviços necessários disponíveis, né, água, esgoto, energia elétrica, e ele vai receber, né, através do programa de assistência técnica, um projeto para a construção, a princípio, de um embrião, né, que a gente chama de projeto evolutivo, isso, né, então a pessoa constrói um embrião lá, o mínimo necessário para ela conseguir se mudar com a família dela para aquele local, e com isso, muitas vezes, ela sai de um aluguel ou sai de uma outra situação de vulnerabilidade em que ela esteja, e a partir dali ela continua a construção do imóvel, né, chegando até numa situação ideal aí para aquela família. Então, esse é o projeto previsto aí para assistência técnica. E com isso, ela pode usar os tijolos, né, que são produzidos na olaria, a família pode produzir tijolos, e pode receber em doação esses materiais que são doados para o banco de materiais, tá? Isso a gente consegue fechar um ciclo aí bem legal no atendimento das famílias. É necessário em torno aí de 7.000 tijolos, mais ou menos, para uma família construir a sua própria casa inicial aí, né, desse projeto evolutivo. Isso é possível fazer, né, em alguns meses. Então, se tiver mais pessoas envolvidas da família ou mais pessoas que queiram ajudar,
é uma coisa que consegue atingir aí sem muita dificuldade. A secretaria faz o acompanhamento técnico de todo esse trabalho, inclusive das obras que são realizadas, tá? Então tem o programa de lotes urbanizados em conjunto aí com o programa da assistência técnica, e a gente vai avançando com relação ao déficit de moradias, né, para a gente conseguir atingir aí um equilíbrio em relação a essa demanda existente aí por moradias. Que bacana, parabéns pelo trabalho. Eu conversei com Marcela Ciscão, que é a secretária de Habitação da cidade de Limeira. Muito obrigada, secretária, por dividir com a gente tantos projetos, tantos cases de sucesso. Muito obrigada, ótima gestão para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês nesse programa tão interessante que é a Conexão Legislativa, né? Interessante ouvir outros secretários também que têm feito isso acompanhado de outras cidades ou dos meus colegas falando. Então, eu que agradeço a oportunidade de falar no programa. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.